Muito bem-vindos a mais um episódio do BrandãoCast, o podcast que fala de gestão de classe mundial para você, dono de academia, box e estúdio. E o convidado de hoje é um irmão de vida, é um cara fantástico e vocês já vão conhecer quem que é, mas já se inscreve no canal, já ativa o sininho e já compartilha, porque o conteúdo hoje vai ser poderoso. A gente vai falar de como os dados podem matar ou salvar a sua academia. Rafael Moraes, meu irmão, meu amigo. Não. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, cara. Como é que você tá? Tá tudo bem contigo? Excelente, semaninha intensa em São Paulo. O Boa. Junão começa o bate-papo com uma energia lá em cima, a gente tem que dar um jeito de acompanhar, firmar o corpo aqui. Mas bom demais, cara. Obrigado pelo convite, um privilégio estar com você, um privilégio trazer informação, conhecimento para um mercado tão promissor como o nosso, né? Que É isso, merece cara. tanto a dádiva aí do conhecimento. Espero que a gente possa compartilhar um pouquinho de coisa boa com vocês aí. É sobre isso que a gente vai falar hoje, amigo. Boa. Pessoal, o Rafa, pra mim, é um estrategista e, ao mesmo tempo, é um cara que tem um dos corações mais gigantes que eu conheci nessa jornada toda. A gente é amigo há pouquíssimo tempo, mas, cara, a gente já teve conversas tão profundas, né? Nas madrugadas de Las Vegas, Isso falando... aí. A gente até pode Falei comentar disso ontem. falando um pouquinho sobre isso. Mas, cara, seja muito bem-vindo. Aconteceu por acaso, eu vou até declarar aqui pra vocês. Isso aqui não tava nada combinado. A gente simplesmente se falou ontem de vídeo à tarde. Ele falou, tô em São Paulo. Eu falei, cara, não é possível. Se você tá em São Paulo, a gente vai gravar. Boa, isso aí. E aí tudo deu certo e a gente tá aqui hoje falando. Amigo, eu queria que você começasse falando do Rafael, falando da Pacto. A Pacto, para mim, é uma das maiores empresas, é um ecossistema de soluções tecnológicas para o mercado fitness, que eu tenho a honra, eu tenho o privilégio de estar próximo. Léo, Tibério, você. Então, assim, eu queria que você explicasse para a turma quem é o Rafa, o que o Rafa faz, qual que é o papel dele hoje dentro da Pacto, o que é a Pacto, como é que a gente pode definir a Pacto e para quem é a Pacto, né? Que você pudesse explicar para nós um pouco daquilo que você faz no seu dia a dia e o que é a Pacto para você, enfim. Legal. Bom, a Pacto, como o Júnior conceituou muito bem, né? A gente é um ecossistema de solução em tecnologia para o mercado fitness. É uma empresa com 26 anos aí de mercado. A gente tem sido pioneira em diversas iniciativas disruptivas no nosso mercado, né? Então, a gente foi a primeira empresa a colocar software em nuvem, uma versão web, lá em 2010. Uau! 2010, a maioria das empresas que vocês conhecem hoje do nosso mercado tinham nem nascido, É por verdade. exemplo. Então, o Max, que é o founder, né, o cara de tecnologia lá, começou tudo isso. Um cara muito forte em pessoas, muito forte em tech. E a empresa foi tendo alguns fatores assim que levaram a gente para jornadas diferentes, né? Depois entrou o Léo, Perfeito. trazendo um viés comercial, um viés mais agressivo, assim, mais de mercado. A minha história começa lá em 2015, em Minas, né? Foi um mercado, Mineiro. foi um mercado que eu desenvolvi com muito carinho, onde eu construí parcerias, amizades, vários amigos que estão comigo até hoje. Em 2021, eu assumi o desafio de tocar o comercial da empresa, né? Então, Que ano que foi? 2021. 21. Na verdade, o projeto era fazer uma expansão no Sul, cheguei a ficar lá um tempinho. E aí os projetos acabaram mudando. Eu fui para Goiânia, tô lá sentindo calor com a turma. Não sai mais de lá. Sentindo calor e cheiro de piqui. Coisa boa. Que é um lugar delicioso de estar, inclusive. Eu tenho Goiânia como um lar hoje Tô mesmo. devendo uma visita lá em Goiânia para vocês. É uma cidade deliciosa. Então, estamos lá, cara, num desafio de crescimento. A empresa crescendo numa escala tão agressiva que o desafio é se manter a eficiência operacional com o crescimento em escala que a gente tem alcançado aí nos últimos 5 anos. Crescimento relevante, projeto de mais crescimento para esse ano, para os próximos. Fruto daquilo que não falha, né, Junão? Trabalho, consistência, envolvimento, que é o mantra que a gente tem lá na empresa. O amor, né? que vocês têm, a entrega que vocês têm. Exato, cara. fantástico. Então, o nosso slogan lá, que está estampado em vários lugares da empresa, é a diferença que a gente desenvolve. Então,
A gente acredita, e especialmente num mercado em que a tecnologia ela vem para romper uma infinidade de barreiras e é muito bom trabalhar com ela, mas a gente não quer de jeito nenhum perder a humanidade, o tato, o olho no olho, o calor de estar próximo dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Isso é real, a gente vê. A gente acredita que esse é e sempre vai ser o principal diferencial competitivo de qualquer organização, né? Excelente. O time que está dentro do barco com você e a forma que você conduz aquele stakeholder principal ali da sua cadeia, que é o seu cliente. Então, show de bola. Essa é a nossa visão. Então, a gente vai passar por 3 blocos de perguntas, tá? Então, são perguntas do nosso dia a dia, daquilo que a gente já fala nas nossas conversas particulares. Para o final, fica um bloco de mitos e verdades. É a hora que a galera adora. Então, Bacana. vou te colocar em algumas saias justas para você sair dela. E resta uma pergunta matadora que eu deixo para você. Mas vamos lá. A gente vai falar de gestão, nós vamos falar de dados, né? E eu queria que você me dissesse o seguinte. Fala a verdade para mim. Quando o dono da academia abre aquela caixa preta do negócio dele e ele se depara com aquela confusão de, cara, eu não sei onde estão as coisas, eu não sei onde é que está o dinheiro, eu não sei onde é que está nada. O cara se sente perdido. Isso é falta de controle verdadeiro ou isso é falta de mentalidade de empreendedor? Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Bom, eu acho que talvez o primeiro fato que você falou, a falta de controle, talvez seja uma consequência da falta de mentalidade, né? Tá. Então, quando a gente muda um pouquinho o mindset, isso tem acontecido no nosso mercado. Junão, você teve jornada na Smart, né? A Smart foi um player que chegou forçando muito a profissionalização do fitness. Provocou o mercado. Foi um fator disruptivo no nosso mercado, né? O Edgar é um cara genial que chegou quebrando uma infinidade de paradigmas e fez o mercado mexer. Se você pegar o advento da Smart, depois disso o mercado é outro. Então, o que eu acho que começou a acontecer, mas, ao meu ver, ainda em passos lentos? O mercado começou a profissionalizar. Só que hoje você não tem só Smart. Cara, você tem uma infinidade de players que não tá aí para brincar. Exatamente. Com capital, com muito dinheiro investido. Profissionalizado. Exato, né? Com muito capital intelectual. Então, tá todo mundo com sede de crescimento. Isso é assustador, no bom sentido, né? Então, todo mundo que você conversa, cara, desde redes de 5, 6, 10, 20, 30 unidades, tá todo mundo assim, cara, crescendo, demanda demais. Inaugura academia, break-even rápido. Exato. E academia lotada no pré-venda, você bate já 80% da ocupação que você tem. E que bom, né? Porque isso também aconteceu, ao meu ver, depois da pandemia. As pessoas começaram a enxergar o wellness, né? A academia, o bem-estar associado à vida, associado à saúde. Isso mudou, cara. É verdade. Você senta numa mesa hoje, a maioria das pessoas estão numa academia. Sem né? dúvida. Então a gente tinha aquela âncora lá de 5% no universo fitness, eu não sei nem te precisar quanto é mais, é muito mais. Alguns dizem 7, outros dizem 10 e enfim, por aí vai. Então eu acho, Júnior, você pega mercados diferentes, cara, farmácia, agronegócio, alimentação de um modo geral. Ontem eu estava lá no Franchise Expo, que você tem uma infinidade de marcas de franquia. Cara, são mercados muito agressivos, muito profissionalizados, que é o que eu acredito que nós estamos na curva do fitness, né? Da profissionalização, da necessidade de... Haviam marcas de fitness dentro dessa feira. Eu Haviam duas. Né? Acho que Pano Bianco estava lá. Pano Bianco e o Grupo Ultra. O Grupo Ultra, perfeito. Eu recebi o convite Inclusive, eu estive no stand de ambos, bati um papo super legal com o Marcel, o Rubens lá da Ultra. E é desse profissionalismo que a gente está falando, né? De marcas, hoje, que já são grandes conglomerados, que estão presentes na maior feira de franchising do mundo. Exato. E 2 players que estão, até então, nadando no Oceano Azul, nessa feira especificamente, né? Verdade. Ambos estiveram pela primeira vez a primeira edição deles foi 3 anos atrás, mas juntos. Então, Pano Bianco e Ultra. Outras marcas já estiveram lá, Eu estive lá com Smart Fit, acho que 14, 15, 16 e 17, alguma coisa assim. Nos últimos 3 anos só tá a Pano Bianco e o Ultra. Ontem eu estive no stand da Pano Bianco, fiquei mais de 2 horas batendo um papo com o Rafa lá. Que bacana. Cara, assim, nível de profissionalismo absurdo, assim, com um diretor executivo forte, um cara de mercado. Contratou agora um cara de expansão do McDonald's. Então, assim, você começa a trazer
pessoas, capital intelectual de mercado, porque é o que o fitness está começando a exigir, né? E o que a gente percebe no nosso mercado? Via de regra, não mais agora, com esse tanto de gente querendo investir no nosso mercado, porque tem sido um mercado promissor e com um retorno sobre o investimento super atrativo para todo mundo que quer investir. Mas, via de regra, eram profissionais de educação física, e aqui, obviamente, eu não quero ser pejorativo de jeito nenhum, professores que, por consequência, abriam o próprio negócio. A gente fala muito disso aqui. E era um gestor, mas que, 80% do tempo estava dando aula ainda. Você ainda vê isso muito, cara. Eu tenho clientes até hoje que dividem o seu tempo entre gestão e aulas de personal, por exemplo. Essa é uma transição difícil, né? E quando você vai para um CNPJ, cara, quando você toma o risco de, entendeu? De fechar no positivo ou negativo como empresa, o jogo é muito diferente. Então, voltando para a sua pergunta, né? Talvez a falta de organização, a falta de rumo, a falta de não saber o que fazer seja consequência... Vem dessa ausência, dessa mentalidade de negócio, de empreender. É isso aí. Que é isso que eu estava dizendo. É o que eu acho. Quando a gente vê os grandes players, o profissionalismo vem num nível altíssimo. Surreal. Desse olhar de empreendedorismo que eles têm, de crescimento, de growth, né? Uma palavra que está muito em moda aí. No fitness é o growth, o crescimento. Alguns mais kamikaze, né? Uns caras mais agressivos, assim, com uns muita mais, sede. Outros menos, uns mais conservadores. Outros mais sustentáveis, mas com crescimento super saudável também. Enfim, você tem mentes brilhantes de todas as formas e cada um com a sua própria característica. A gente estava lá na HFA em Las Vegas em março, e aí um franqueado de uma grande rede me procurou lá, e um amigo de longa data me falou assim: cara, me explica uma coisa. Eu não estou entendendo como é que essas redes que estão chegando agora estão abrindo 10, estão abrindo 20, 50. Me fala, de onde vem esse dinheiro? Como é que faz? Esses caras estão malucos? Eu falei, não, o mercado tá assim. É que o cara que tinha 2 já está pensando em fazer mais 2. Né? Eu tenho o privilégio de hoje, as marcas que a gente acompanha dentro da consultoria, e você conhece alguns deles, estão dobrando de tamanho ano a ano. Né? Então, esse ano de 2025, todas as marcas de consultoria growth que a gente acompanha vão dobrar. Os que tinham 10 vão para 20, os que tinham 5 vão para 10 e assim por diante. Isso é muito legal. Parece loucura, mas é realidade. Né? Uns mais loucos, outros menos loucos, mas isso é realidade, fruto dessa veia ou dessa mentalidade empreendedora que a gente está falando. E, até pegando carona no que o Rafael acabou de falar para nós, é que muitos desses hoje que nós acompanhamos são educadores físicos. São educadores físicos de formação, tiveram carreiras da educação física dentro de academias e se tornaram empreendedores. Então, é possível. Você, educador físico, você, professor de musculação, é possível empreender no fitness ainda. Tem muito espaço. O Brasil é um país gigantesco e eu costumo brincar que do outro lado da fronteira na América Latina existe outro Brasil, porque a América Latina também é gigante. Gigante. E eu tive lá. Você já colocou o pezinho lá? Já coloquei o pezinho lá. Meu amigo, me fala uma coisa. Financeiro Não, melhor. Eu vou melhorar a minha pergunta. Qual é o maior erro que os donos de academias hoje cometem na gestão? Cara, eu vejo alguns, assim, que tem impacto, né? Vou puxar o jabazinho aqui para o tema que a gente está falando. Mas se você não olhar para números e dados, eu acho que isso é um ponto... É quase que um crime hoje, né? Um crime, não dá, cara. Não dá. A gente está na era da informação, né? Para você ter base, cara, lá no início do século passado, 1900, você demorava de 100 a 200 anos para você dobrar o volume de informação. De 100 a 200, ou seja, quase 2 séculos para dobrar o volume de informação disponível e democrático no mundo, né? Lá na década de 40, isso diminui para 25. Nos anos 2010, 13 ali, isso foi para um ano. E agora, a cada 12 horas, você tem o dobro de conhecimento que você tinha antes disponível para todo mundo. Caraca! Isso é surreal, né? E vai mudar. É inimaginável isso. Vai mudar. Acho que a cada 12 isso horas... é uma estatística, esse dobrar o conhecimento em 12 horas é uma estatística de 2020. Nem existia IA. Aliás, a IA nem tinha acontecido assim, de fato, né? Já existia algumas iniciativas, mas a IA, cara, tá fazendo uma coisa assustadora, assim. Então, empresas que não trabalham
com dados, com números, com tecnologia de ponta, cara, para influenciar na decisão, para influenciar na execução estratégica. Ok. Você está atrás de muita gente, assim, muita gente. Isso não é mais coisa do futuro, cara. Isso é um presente necessário. Isso deveria ser para Não é. todos. Tanto que você vai nesses big players aí, esses caras que estão crescendo muito. Você estava agora lá na turma da Biofísica, né? O Tiagão, o Marcelo, que são clientes nossos, inclusive super parceiros, seres humanos incríveis. Tenho certeza que vocês olharam muito para número. E né? Eles são hoje a marca que tem uma capacidade de geração numérica que eu nunca vi antes. Em redes dessa proporção. Marcelo, né? Cara extremamente analítico, Marcelo, detalhista ao extremo. O que você quiser saber de dados de 2017 para cá, da rede Biofísica, esse cara tem uma planilha, ele tem um Excel, ele busca evasão, ele busca retenção, ele sabe te falar das vendas, ele sabe te dizer o tipo de venda que foi feito, se era anual, se era recorrente. Ele tem tudo organizado em planilhas, né? Ele fala que o Excel é o melhor amigo dele e cara, é absurdo, é surreal. Então, que todos possam ter um nível parecido com esse no futuro. Porque dados sem contexto, Júnior, você não faz nada com ele. Você tem uma infinidade de métrica de vaidade, por exemplo, sei lá, meu site teve 100 mil cliques. E aí? O que você faz com isso? O que você faz com isso? Não, quantos converteram? Que bom que você ainda sabe a quantidade de cliques, porque alguns que eu pergunto, assim, ó, eu acho que... Entendi. Cara, tem muita academia que não tem site. É verdade. Tem muita academia que não tem site. E aí você vai no Google, se você for falar com um especialista em marketing, branding, posicionamento... Cara, se você não está no Google, a título de marketing é como se você não existisse. E se você não tem as métricas do site, né? Exato. Atreladas ao Google e tudo mais. Cara, mas eu não vendo online. Por que não? Não tem sentido. Sabe assim? Por que ainda não? O meu cliente precisa visitar meu balcão para me comprar. Cara, desculpa, você está ultrapassado. Não faz o mínimo sentido. Você vai ficar para trás. Ressalvando pouquíssimas exceções, que são empresas que o posicionamento é muito diferente. Por exemplo, ontem eu estava lá na Alessanc, né, que é uma academia boutique aqui em São Paulo, super premium. O Rodrigo Sangion, que é o cara que encabeça toda a estratégia, que começou isso tudo lá, é cliente nosso também. Bacana. Esse cara não vai botar plano para vender no site. Beleza. Mas, cara, por um posicionamento e pelo produto como um todo. Exato, mas olha o tanto de conteúdo digital que ele está fomentando todo dia. Olha o posicionamento dos caras como são fortes. Olha o tanto que é forte a comunidade que ele criou por trás de uma marca. Exato. Através de meios digitais. Então, assim, não necessariamente você precisa colocar um checkout do seu plano lá dentro do site para alguém concluir um processo de venda, mas, cara, você não está lá. Sabe assim, você está mal posicionado. Você não tem presença digital, né? Você quer comprar um produto e ir num restaurante, qual é o primeiro lugar que você olha? Você vai na rede social hoje. Rede social. Você vai no Google, você vai no Maps e vai ver as estrelinhas de avaliação que você tem lá em cada... Eu faço isso o tempo todo, cara. Eu também. Às vezes eu não... Especialmente aqui em São Paulo, que é muito grande, tem um mix de oferta muito grande. Eu tô em algum lugar específico que eu não conheço muito bem, de repente, eu vou lá no Maps, coloco restaurantes e eu filtro pelos mais bem avaliados com volume de avaliação. É assim que eu tomo minhas decisões de onde eu vou almoçar. Eu fiz isso ontem. Isso são métricas. Isso são métricas. Isso são métricas. Eu fiz isso ontem com o nosso time, literalmente. Peguei o Uber, cheguei lá no lugar, falei, deixa eu ver um restaurante diferente do que a gente almoçou da outra vez. Achei um a 2 quarteirões, a gente foi a pé, um restaurante super legal, mas estava com fila de espera. Tava na palma da mão. Você não vê no Google. Aí acabamos indo pro Haskell, que é super legal também, almoçamos lá. Quem sabe vai ter uma IA que vai nos dizer se tem fila aí. de espera ou não. Um dia vai chegar. Meu amigo, quais são os 3 números principais, ou os 3 KPIs, ou os 3 indicadores principais que todo dono de academia não pode deixar de ver? Bom, Junão, você tem muito indicador de alto impacto no negócio, cara. Vai depender um pouquinho do viés, né? Porque você tem... A gente esbarra em várias máximas aí, né? Então, se você está falando de financeiro, tem até um jargão que fala que o caixa é o rei, por exemplo, né? Então, mas, cara, assim, indicador genérico, eu diria para vocês que hoje você precisa ter capacidade de venda. Então, geração de demanda é um ponto importante. Quais são os canais que você está vendendo? O que você tem de demanda para o seu time converter? Como é que está
a geração de atração para o seu procura, negócio. Estamos falando de lead, estamos falando de geração de procura. Balcão, de conversão mesmo. O que eu tenho de oportunidade dentro da minha pipeline da minha semana, porque eu acho que você gerir olhando para mês, você está demorando demais para você fazer movimento, não né? Dá para você esperar o dia 30 chegar para ver Exato. Cara, número precisa ser visto diariamente. Deixa eu só aterrissar a bola aqui então. Você está falando de que é preciso olhar para a geração de oportunidades, de visitas e de leads. Né? E eu falo muito disso, né, quando eu estou falando de vendas para as academias, que para eu vender aquela quantidade X de vendas que eu quero fazer, existe uma quantidade Y de demanda que eu preciso... Né? É muito comum na cabeça do dono a gente falar de leads, tá? Mas não são só leads. Tem a visitação do balcão, tem as oportunidades que já existem dentro do teu sistema aí que você pode buscar, a tua base antiga de dados de rematrículas, de renovação e tudo mais que você pode buscar. Mas o que você está me trazendo então é que eu preciso olhar para essa quantidade de procura que precisa até ser gerada. Exato, precisa ser gerada. E a gente chama isso, se for falar de um jeito simples, de topo de funil, né? Perfeito. Como é que está meu topo de funil? Quantas pessoas estão olhando para o meu negócio? Quantas pessoas estão levantando a mão, demonstrando qualquer interesse? Quero te conhecer, quero saber mais. Cara, sabe uma outra coisa importantíssima também, que tem uma correlação com isso? Quais são as minhas estratégias para eu expandir receita dentro do meu próprio ecossistema de clientes? Legal. Isso é um ponto muito importante, Júnior, porque o custo de oportunidade hoje ele está caríssimo. E a tendência é ele ficar cada vez mais caro. Cara, ranking no Google é um negócio absurdamente concorrido. Quando o seu cliente que está ali dentro do seu negócio, ele olha para fora, ele tem uma infinidade de ofertas com posicionamento diferente, o novo traz uma atração diferente. Então, assim, o que vocês estão fazendo para vender mais e melhor para o seu próprio aluno? Porque todo mundo que está ali é um perfil de consumidor qualificado para uma infinidade de soluções, produtos e serviços. Marcas e serviços. As pessoas não olham para isso. As pessoas estão preocupadas com, de repente, o concorrente A que vai abrir 3 quarteirões do lado, mas, cara, a gente tem uma mina de ouro aqui dentro pouco explorada. Isso é um pouco do nosso olhar lá na Pacto, né? Como é que eu faço expansão de receita? Que diversificação de fontes de receita. Exato. A principal receita das academias vem hoje das mensalidades, ponto. Não sei dizer em proporção, se 80%, 90%, né? Enfim, alguns até menos. Mas você tem outras oportunidades. Os agregadores são deles. Tenho batido muito numa tecla, Rafa, patrocínio. As academias são uma fonte inesgotável para trazer patrocínio e pouquíssimos exploram isso. Porque dentro dos espaços existem 1.000 clientes, 2.000 clientes que são potenciais clientes. E que marcas do teu entorno, marcas do teu quarteirão, do seu bairro, querem acessar essa base, Perfeito. Que é sua dono de academia. E que você poderia estar monetizando essa base. Com certeza. Através da atração de patrocínio. Então, fora isso, existem uma lista de... Eu tenho uma lista de 10 fontes de receita que o dono de academia poderia buscar. Né? Eu vou até transformar isso num produto. Lista de 10 fontes de receita que você pode ter dentro da sua academia. Isso é legal, isso é ouro para o nosso mercado hoje. E vai de encontro com o que você está dizendo. Né? Que ele possa imaginar dentro do negócio dele possibilidades de atração de receita que não venha só de uma... Tem várias, cara. Várias pouco exploradas. Eu tenho um cliente super legal, super parceiro, o Rodolfo e os sócios dele lá em Belo Horizonte, de uma academia super conceito que chama Body Hit. A última vez que eu fui lá, ele tinha espaços patrocinados. Então, você entrava no vestiário, você tinha lá dentro um manequim da Decathlon. Olha só. Você tinha um ambiente da Red Bull, por exemplo. É disso que eu tô falando. Então, isso é legal, porque, inclusive, quem você vai escolher para estar ali? Isso reforça o seu posicionamento, isso reforça o seu brand. Você vai na Lessank, por exemplo, todos os colaboradores usam OnRunning. Olha isso só. está dentro do onboarding dos caras que chegam, ganham tênis, ganham uma roupa. Cara, isso é branding, isso é posicionamento. Você chega lá, tem uma infinidade de pessoas para te atender prontamente. O cheiro da toalha é diferente, o banheiro é um negócio que parece que você está num... É uma atração. Isso aí na eles Lessank, entenderam o poder daquilo que eles têm Entenderam, cara, hoje. posicionamento, isso gera comunidade. Então, assim,
o seu cliente ele consome uma infinidade de produtos. Você está ofertando ou tem alguém fazendo receita dentro da sua base? Esse é um ponto importante. Outro indicador fundamental de você olhar, Júnior, é vazão. Ponto. As pessoas olham muito para a venda e não deixa de ser importante porque a capacidade de venda ela é uma skill fundamental para qualquer negócio hoje. Sim, cara, se a engrenagem venda para, dá bagunça. Eu sou até suspeito para falar, né? Porque eu sou um eterno vendedor. Você é o cara das vendas. Então, mas cara, Tiane, olha pro impacto de saída da sua base, sabe? Porque vender, como eu falei, é cada vez mais caro. Sim. Quando você vai fazer o seu cálculo de CAC, que pouquíssimos donos de academia fazem. Custo de aquisição de clientes. Isso. E de forma muito resumida e básica, você vai pegar o que você investiu em marketing comercial, qual foi o seu gasto naquele mês, e dividir pelos números de novos clientes que você adquiriu. Aí você vai chegar no seu CAC. Aí, dentro do seu ticket médio, quanto tempo que você paga o seu CAC? Quanto tempo você tem o retorno do dinheiro que você gastou para adquirir aquele cliente? Você vai ver que é alto e vai ficar cada vez mais alto. Ou seja, você só começa a acessar o dinheiro a partir do segundo, do terceiro mês, dependendo do volume, do valor de CAC que você tem. Tirando só esse custo, né? Porque você tem uma infinidade de outras questões para você considerar. Então, mas é muito louco, porque o CAC está relacionado a um indicador que é importantíssimo para a saúde financeira de um negócio, que é o LTV. Lifetime Isso, o Lifetime Value, que é basicamente o tempo de vida do seu cliente vezes o ticket médio que ele representa, ou seja, quanto ele deixa de receita na mesa naquele tempo de vida que ele está ali. Para vocês terem uma base, se você pega um churn de 10% e diminui para 5%, você dobra o seu LTV. Olha só isso. Isso é loucura, isso muda. Isso muda o jogo de uma empresa. E nós estamos falando de olhar para dentro. Exato. Porque às vezes você olha para fora e fala assim, meu Deus, tem fulano, ciclano e beltrano abrindo aqui na minha porta, os caras têm 10 escadas e é isso e aquilo. Eu preciso vender, eu preciso diminuir preço, eu preciso colocar promoção. Cara, será que é isso mesmo? Preciso colocar fidelidade para ele ficar preso comigo. Isso. Eu entendo e concordo demais que olhar para o mercado concorrencial é um dos fatores importantíssimos para você explorar a vantagem competitiva. Mas esses players que têm uma proposta de valor e entrega muito bem definidas, pode ser um motor para de repente nutrir o seu próprio negócio, dependendo da proposta de valor que você tem, da diferenciação que você entrega. Então, olhar para churn, LTV, CAC e demanda, João. Cara, eu acho que ali você tem uma paulada muito grande, que já é um caminho grande ali do seu negócio. Cara, eu achei interessantíssimo e é um olhar diferenciado que você tem para o negócio e eu concordo plenamente com você. Legal. E os players que hoje estão crescendo e tendo sucesso controlam isso na unha diariamente. Diariamente. Isso é muito legal. Vamos falar um pouquinho de crescimento. Você é um cara de growth também, que eu sei. Você é um cara de... né? As academias hoje que você visita, que você conhece, os donos de academia com que você tem falado, estão crescendo... eu não quero usar a palavra endividado. Estão crescendo alavancado? Existe uma pergunta que fica no ar. Como que essas redes ou como que esses players estão crescendo? Né? E aí, dentro da tua visitação do dia a dia aí, o que você pode dizer para nós? Essa galera está alavancada, eles estão usando da alavancagem para crescimento, estão crescendo com recurso próprio. Fala um pouquinho dos bastidores que você tem escutado por aí, daquilo que você pode falar. Cara, eu acho, como a gente falou aqui no início, né? Você tem perfil de investidor de tudo que é tipo. Você tem os mais kamikazes, você tem os caras mais sustentáveis, você tem os analíticos pé no chão total, que, pô, eu prefiro mais margem do que mais volume. Mas, cara, um fator que chama muita atenção do nosso mercado hoje é o quanto essas redes estão crescendo e abrindo unidade num volume absurdamente expressivo. A alavancagem, ela pode ser algo negativo ou pode ser algo positivo. Depende de como você usa ela. Quem sabe usar a alavancagem como inteligência de negócio e que tem ali na ponta do lápis quando eu vou ter retorno sobre o meu investimento, quando eu vou quitar eventuais dívidas que eu estou fazendo para o meu crescimento, cara, tá tudo certo. Muitos players cresceram assim. Exato. Muitos players estão fazendo muito dinheiro assim. Você vê alguns movimentos de pessoas e empreendedores que assumem mais risco, né? E aí eu queria até trazer uma deixa aqui, Júnior.
A gente tem uma cultura no nosso país, né, no Brasil, que, na minha humilde opinião, ela é um pouco negativa. Todo mundo que brilha incomoda. Sabe? As pessoas se incomodam com o crescimento. Então, A gente não. É comum você ver as pessoas olhando para o crescimento, tentando buscar algum defeito. cara, o que, algo... que tem de errado? A primeira pergunta que as pessoas fazem culturalmente é: o que o cara está fazendo de errado? Exato. Cara, não é isso. Sabe assim, muitos desses players é fruto de trabalho duro, de pessoas que você senta numa mesa, cara, você fala, cara, que história legal. E como eu tenho o feliz privilégio de frequentemente sentar em todas as mesas, às vezes eu sento com pessoas fantásticas que o que eu já ouvi delas, você fala assim, meu Deus. E são histórias de vida, né? De Eu vida, me lembro cara. de uma mesa que nós tivemos em Caxias do Sul que a gente estava escutando uma história de vida. História de vida. De um cara que a gente admira pra caramba e que é um dos Exatamente. meus grandes amigos hoje, que é o Alexandre Zanella. De Alexandre Zanella. Na minha opinião, empresário... uma das mentes mais brilhantes do nosso mercado hoje. Um cara que rompeu uma infinidade de barreiras, ele democratizou a ideia de cota lá atrás, foi ele que começou isso. Foi esse cara que deu uma projeção forte para Kikos, por exemplo, para o modelo de venda que a Kikos tem hoje, que é de financiamento, que proporciona para muitos players alavancagem de negócio, porque... Que é uma alavancagem saudável para que o cara possa ter os negócios dele de pé. Desde que você tenha seus riscos mensurados. Exato. E, cara, deu errado. Tá tudo certo empreender isso. Sabe assim, não é uma forminha que eu vou fazer A, B, C, o resultado vai ser D. São mais acertos do que erros, mas erros vão existir. Vão existir e tem que saber dormir no barulho, né? Eu falo isso sempre, cara. Se você não der conta de tomar risco, sai do empreendedorismo. Tá jogando o jogo errado. Então o Ali, por exemplo, é um super exemplo de um cara que fez várias coisas legais no mercado. Então, assim, João, muitas empresas estão alavancadas sim. Quando você pega, por exemplo, um dos fatores que mais exigem capital para você abrir uma academia é equipamento. Quando você parcela o equipamento e coloca aquilo ali dentro do seu custo operacional e não precisa descapitalizar ali no início, você está alavancando, porque você está contraindo dívida que o próprio negócio vai pagar desde que o seu negócio esteja saudável e dando lucro. Tá tudo certo, cara. E tá funcionando porque grandes redes estão fazendo isso. Tá tudo também. certo. Então, eu acho isso positivo demais. Eu também acho. Eu acredito que o volume tá alto dentro daquilo que a gente viu até ontem. Mas, cara, o que fazia a gente ter eficiência e êxito há 3 meses atrás é diferente de hoje. Show. O mercado está mudando muito rápido, a demanda está mudando. A gente nunca teve tanta demanda no fitness igual a gente tem hoje. A gente está na crista da onda daquilo que a gente viveu até agora. Eu acredito que vai ser melhor. A gente ainda vai alcançar níveis mais elevados de saúde nesse mercado. Mais coisa por aí. A gente está furando uma bolha... A gente está passando de uma temporada... Não posso chamar de temporada, mas eu acho que a gente está passando por um momento da história onde a estética está perdendo força e o wellness, saúde, bem-estar e estilo de vida. Não é nem qualidade de vida, é estilo de vida. Exato. Você senta numa mesa hoje de restaurante, sei lá, talvez 50% da mesa, 75% da mesa está matriculado, está treinando, está fazendo alguma atividade. Seja indoor, seja outdoor. Mindset mudando total, né? Exatamente. Eu escutei uma fala de alguém esses dias, que eu não vou... Era um podcast que alguém dizia o seguinte, que nos Estados Unidos, você senta numa mesa hoje e sai uma pergunta, em que academia você está matriculado? E se a resposta que vem, eu falo assim, não, em nenhuma, diz que as pessoas começam a te olhar... Onde você treina? Tipo, quem é você? Isso aí. Né? Não sei se eu quero andar mais com você, porque você não tem o mesmo mindset que eu. É diferente. É diferente, né? E eu acredito que o Brasil está indo para esse lugar, né? Existe uma bolha nova sendo rompida, que é a bolha do wellness, é a bolha da saúde, né? Eu quero longevidade. Eu não quero mais o tanquinho, eu não quero mais o bíceps, eu quero poder fazer aquilo que eu faço por mais tempo, por longos anos. Disposição, ânimo, né, cara? Bem-estar. É disso. Que é a palavra de ordem hoje. Rafa, você é um cara que fala de gestão de uma maneira... Gestão, não só isso, mas você fala de dados. Você fala de dados voltados para a gestão, né? E eu tive a honra de estar do teu lado num evento que a gente fez em fevereiro e a tua palestra era sobre isso. E eu sei que você palestrou sobre isso ano passado na IRSA. E o que você tem visto de dados voltado para o fitness
O que o fitness hoje deveria olhar de dados no dia a dia do negócio, para o crescimento do negócio? Fala um pouquinho do que você tem estudado, do que você tem aplicado, do que você tem visto. Cara, assim, bicho de 7 cabeças para quase todo dono de academia, né? Gestão financeira. Isso é básico de qualquer negócio, legal. Né? Gestão financeira é o básico de qualquer negócio e aproveitando essa deixa, obviamente, um dos principais diferenciais da nossa tecnologia é a capacidade de gerir o financeiro que o sistema te proporciona. Quando a gente recebe um lead, uma oportunidade ou alguém que está interessado, que tem um perfil muito analítico, né, um cara que olha para financeiro, acabou, cara, não tem como, aquele cara vai comprar. Entendi. Porque o nível de amplitude, assim... Detalhamento que vocês têm hoje. Um DRE, uma conciliação, uma gestão para eficiência de recebimento, para gerir inadimplência, que é um fator super importante hoje, porque a recorrência é uma realidade. Então, gerir o jeito de receber recorrente ali é um fator importante. Mas o que eu vejo, Júnior? Muitos gestores, eles ainda fazem uma análise muito diagnóstica do negócio, sabe? Tá. E pouco preditiva. O que eu quero dizer com isso? Eu entro num mês, eu junto aquela infinidade de costumes, de ritos que eu tenho ali para gerir meu negócio, eu fecho o mês, eu olho para os meus números, meu lucro tá ok, tá, vamos adiante. Isso é muito básico, cara. É superficial hoje, demais. Sabe? É superficial demais, porque o tempo inteiro você tem que estar inquieto, olhando para canal de aquisição, olhando para quais são os canais que mais growth a minha empresa, né? Eu estressei eles ao máximo, eu olhei para 3, eu estressei eles. Beleza, vamos pro quarto agora, porque esses aqui estão super ok. Será que esse número que eu tenho aqui nesse indicador é o meu melhor número? Exato, tem uma frase que eu amo, melhor. Cara, assim, o bom é inimigo do ótimo. Sim. Então, ainda assim, você tem gente com resultado bom, você tem empresas com resultados bons. Mas, cara, será que eu estou no meu melhor? E será que eu estou empreendendo também para ter o meu melhor? Assim, Então, o que eu acho que falta um pouquinho é a gestão de dentro para fora. Tem muita gente olhando para fora o tempo inteiro. Vou num evento, vou numa palestra. Você é um cara que está aí compartilhando conteúdo. Eu sou o cara da bandeira que o conhecimento liberta. Para mim, é uma das coisas mais importantes. Você é um dos caras que mais estudam, porque eu te acompanho e vejo ali você lendo um livro novo, viajando, conhecendo lugares novos e tudo mais, culturas novas. Isso é importante, porque isso é algo que ninguém tira da gente, né, João? Então, assim, eu acho que isso impõe uma autoridade que te faz sentar em qualquer mesa, né? Isso é importante. Então, eu tento me mover, cara, e não é fácil. Pô, tem hora que eu vou estudar e não quero. Preciso. Sabe assim, eu preciso, cara. Seu cérebro eu não tenho opção de não estudar ou não... Pô, exercitar a IA está quase substituindo o nosso conhecimento, é surreal. Você pega um chat GPT ali, o que os caras fazem é surreal. Você fala, meu Deus. Da onde saiu isso? Eu estava vendo um podcast, eu não me recordo muito bem quem era, mas o cara falou assim, pô, eu tinha uma reunião de conselho, aí eu trouxe a pauta para IA, coloquei a pauta da reunião, coloquei os problemas que iam ser tratados e falei assim, o que meus conselheiros vão me falar, né? Colocou o perfil do LinkedIn, explicou um pouquinho o perfil de cada conselheiro. O cara falou assim, a IA acertou 97% da pauta que foi tratada na reunião. De brincadeira. Aí ele falou, depois disso, eu instituí o meu próprio conselho, eu coloquei lá Albert Einstein, eu coloquei Churchill, eu coloquei Jesus Cristo, eu coloquei Isaac Newton, pronto, esses caras são meus conselheiros. Minha mesa de conselho está montada no chat GPT. Toda vez que eu tenho um problema muito grande, ou eu quero uma solução forte para alguma coisa, eu vou lá e boto meu conselho para dar opinião. Isso é surreal, cara. Olha só, é inimaginável, cara. Isso é surreal. Então, assim, a gente está concorrendo até com o defunto hoje em dia. Olha só isso. Então, Junão, eu acho que gerir de dentro para fora é um fator muito importante, né? Olhar para dentro do seu negócio, qual é a sua proposta de valor, né? Única. O que você quer entregar para o seu cliente a despeito daquele movimento, daquele barulho todo que o mercado concorrencial está fazendo? Respondendo, né, a sua pergunta lá. Então, eu acho que esses fatores são importantes. Cara, eu tenho Você me acompanha, você sabe disso. Eu falo muito dos 12 pilares de gestão do fitness, né? A gente fala de faturamento, de lucro, fala de evasão e retenção, fala de produto, fala de entrega, fala de time de alta performance e por aí vai, entre outros.
E para quem nos acompanha aqui sabe do que a gente está falando, né? E por trás desses 12 pilares existem mapeados mais ou menos uns 65 indicadores que toda academia e todo negócio fitness deveria olhar. Ah, Júnior, mas você tá maluco? Não existem 65 indicadores. Cara, eu te mostro a lista dos 65 que a gente mapeia dentro de cada negócio quando a gente chega, para fazer essa gestão micro de dentro para fora que você está dizendo. Né? Para eu estressar aquele número que eu estou olhando, 200 cancelamentos desse mês. Tá bom, mas de onde eles vieram? Né? Hoje cancelamento vem tanto do automático, daquele cara que deixou de pagar e eu derrubei, quanto daquele que bateu no meu balcão ou me ligou e solicitou. Né? Então, assim, saber o percentual daquilo que eu estou derrubando por inadimplência, saber o percentual do cara que bateu, esse número em relação ao mês passado, quanto é melhor ou pior, esse número em relação ao ano passado é pior ou é melhor. Em todas as academias que a gente passa hoje com a consultoria e com a mentoria, a gente sempre faz o que a gente chama de year to year, que é, olha o 25 versus 24, eu estou melhor ou eu estou pior que o ano passado? Né? Então, assim, isso é fazer uma gestão micro, né, aprofundada do que eu tô vivendo, do que simplesmente eu passar, virou um mês, dia 1º, deixa eu olhar para trás. 200 cancelamentos. Beleza, vamos pro mês, começa o outro. É o padrão. Esse é o padrão. Entendeu? Isso é foda. Então, assim, essa é a superficialidade que a gente vem falando e que, cara, eu vejo em muitos lugares. E essa é uma das principais diferenças de que, ao invés de eu ficar olhando porque o grande player tá fazendo de errado, deixa eu olhar porque esse cara tá fazendo de certo, onde esse cara tá acertando. Deixa eu aprender, né? Por que eu escolhi falar de gestão, né? Por que a minha carreira é de gestão? São 20 anos dentro do Grupo Smart Fit e tudo mais. E lá, para mim, foi uma grande escola. E um dos pontos principais, né, de virada de chave do grupo, quando a Smart chega e marca o mercado, e também foi a entrada do fundo do Pátria naquela época, cara, é um choque de gestão absurdo. Gestão, cultura, números, dashboards e decisões pautadas em dados, né? Decisões voltadas pro dado, pro número, né? E tudo mais. E é isso que toda pequena, média e grande academia pode fazer, tem acesso. Você tem softwares como a Pacto hoje que te dá infinitos números, profundidade de indicadores, é aquilo que você falou. Um cara mais analítico não tem como não comprar. Não tem como. Porque o que vocês trazem, né, de amplitude numérica de KPIs é absurdo. Tá cheio de solução superficial aí, viu, Júnior, assim, no nosso mercado e reforço, né? Não falo isso de maneira pejorativa de jeito nenhum. Você tem software muito simples, você tem software que controla acesso de catraca, você tem software que tem uma cara bonita, mas quando você vai aprofundar, não te atende e tá tudo certo, porque tem demanda, o posicionamento de algumas empresas é claro em relação a isso, mas é uma pena, cara, que o gestor usa pouco, porque quando você olha para números, as coisas mudam. E é importante você fazer um teste, mensurar qual foi o resultado, definir a eficiência, fazer ajuste. Se você fizer, sei lá, cara, um PDCA dentro de dados, sabe? Que é um conceito super simples. Verdade. Você consegue criar um ecossistema de ideias. Dando um exemplo para vocês, coisas simples às vezes. Porque o que eu acho, Junão? A gente tem muitas ideias geniais, é comum você ter boas ideias dentro do negócio, mas a capacidade de execução, a capacidade de execução ainda é muito limitada, porque falta foco, é muita coisa acontecendo. Eu estava estudando outro dia cedinho, assim, que é o horário que eu gosto de ler, de fazer meu devocional, de estudar, enfim. E aí uma SDR da G4 mandou uma mensagem. Olha só. Se ela tivesse mandado essa mensagem de 8 horas da manhã para frente, provavelmente eu não ia nem ver. Você já tá ali na loucura de trabalho, naquele ritmo intenso. Aquilo ali me deu um insight. Eu falei, cara, eu vou colocar meu time de pré-vendas lá para começar a jornada de trabalho às 7. A partir de uma mensagem do time do G4 que você recebeu. Isso, exatamente. Então, o tempo inteiro que eu tô vendo o jeito que empresas trabalham, eu tô tentando trazer... sem inventar roda, eu não preciso ser o gênio, trazer aquilo que eu acho que funciona bem para o meu negócio, né? E aí, na primeira semana de teste, para você ter noção, como é que eu analisei? Eu peguei o volume de reuniões que a gente agendava de 7 às 8 da manhã, porque foi o horário que eu mudei,
E na primeira semana esse volume já era maior do que o que eu fazia de 8 a meio-dia. Olha isso. Uau. Pronto. Mudei o horário de trabalho do time, eles começam às 7. Então, esse tipo de teste você tem que fazer o tempo todo. A gente vai começar a qualificar no sábado. Porque você falar com o dono de academia é difícil, cara. O cara entra ali 6, 7, 8 da manhã, lotado de aluno. Quando dá 6 da tarde, a mesma coisa. Dependendo do dia da semana, é muito difícil. A gente viveu essa experiência e eu escutei outras pessoas falando a mesma coisa. Né? Eu sei que você esteve na Alemanha, na FIBO também. A gente se encontrou lá em Las Vegas. E a gente fez mais networking nessas feiras fora do país, com donos de academias, do que a gente conseguiu uma agenda com eles aqui no Brasil. Exato. Muito mais fácil. Porque você está num ambiente propício, né? Exatamente. A atenção das pessoas estava para aquele momento. Agora, aqui, né, no dia a dia, ela está dissipada. É aquilo que você falou. Às 8 horas da manhã, talvez você não tivesse mais atendido e visto, porque você entrou na tua agenda e foi embora. E é assim com a gente, cara. Tem dias que eu faço reunião o dia todo. Na terça-feira, por exemplo, eu entrei numa reunião 9 e saí 5 da tarde. Olha isso. Não peguei telefone. E aí você volta, você tem lá 50 caixas de mensagem nova e, cara, infelizmente, a 51 ficou lá embaixo, você não vai ver. Exatamente. E às vezes não é por mal, né? Então, a comunicação, cara, ter a atenção da pessoa hoje é um negócio muito difícil. É desafiador. Tanto que uma métrica fortíssima de marketing, né, do tráfego pago hoje é como que eu pego a atenção desse cara nos primeiros 3 segundos, porque se eu não peguei, eu não pego mais. Como é que eu fiz? Que louco, cara. O nível de briga que o marketing pago tá chegando, né, Júlio? Exatamente. Então, isso é um fato. Cara. Amigo, não dá para falar de gestão sem falar de gente, tá? E eu sei que você é um dos líderes mais humanos que eu conheço, né, nesse mercado todo. Como é que eu faço para trazer o time, e aí você pode trazer a tua experiência, porque eu sei que você tem um timaço nas suas mãos. Como é que eu faço para trazer o time olhar para a gestão junto comigo? Rapaz, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é difícil. Como é que você tem feito? Ponto importante, viu, Junão? Eu acho assim, cara, liderança, gestão, todo conceito da nossa vida a gente está ou não está, né? A gente não é. Porque isso não é um status fixo. Às vezes você está um líder muito foda, às vezes você está um líder merda. A verdade é essa. É verdade. Eu passei por diversas fases na minha jornada, né? Assim, eu estava estudando um artigo de Harvard, que foi escrito pelo Daniel Goleman. Ele fez uma pesquisa super legal. Papa da inteligência emocional. Fez uma inteligência animal, um estudo animal, cara. Ele é um pouquinho suspeito para falar de inteligência emocional, mas ele fez um estudo super legal falando assim, quando você chega num alto nível de hierarquia dentro de uma organização, a inteligência emocional ela passa a ser um fator mais importante do que a capacidade intelectual da pessoa. O hard skills e soft skills. Isso, até 2 vezes mais, porque quanto mais você sobe na cadeia de um negócio, cara, mais pancada você tem que dar conta de levar, mais sozinho você fica, porque sua caminhada ela vai ficando restrita demais, menos gente você tem para compartilhar, para pedir ajuda, você tem que ser a ajuda de uma infinidade de pessoas e cada vez mais. E sendo muito honesto com você, cara, isso é um fardo punk, não é para qualquer um. Tem que estar preparado. Sabe? Tem que se preparar e estar preparado. Todo, cara. E tem que ter o termômetro. Qual que é o termômetro? Gente, como é que sua equipe está te sentindo? Como é que seu time está te sentindo? Cara, tem hora que eu erro a mão. Entendeu? Aí eu volto para dentro, olho e falo, cara, para onde eu vou? Peraí, o que está desequilibrado? O que eu preciso fazer aqui? Às vezes é tão rápido, cara, assim, o dia a dia da gente é tão rápido que às vezes uma resposta objetiva é mal interpretada, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu costumo dizer que o WhatsApp hoje não tem tom de voz. Não tem mensagem. E ele depende da interpretação de quem está lendo, e se aquilo bate, né, a definição se eu fui grosseiro ou não fui grosseiro numa mensagem está no outro, não está em mim. Ponto. Isso aí está escrito, né? Exato. Tem tom. Exato. Tem palavras. Então, assim, eu acho isso um desafio enorme hoje em dia, Júnior, porque recurso humano é um ponto importantíssimo de qualquer organização, né? E tem sido levantado como um dos pontos mais desafiadores desse tempo. Que é gente, né, cara? Gente. Então, o emocional das pessoas tá abalado, né? A gente tá num ritmo de exigência, de competitividade de mercado muito grande. Ao mesmo tempo, eu vejo que
o posicionamento cultural de uma organização facilita ou dificulta isso também. Então, qual é a cultura do seu negócio, né? O Peter Drucker lá, que é um cara fortíssimo, ele tem uma frase muito forte que fala assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. Cara, isso é uma verdade tão foda. Não adianta, não importa qual seja a estratégia que você tenha, se a sua cultura não absorver ela, ela não vai para frente. Então eu vejo hoje um movimento dentro das corporações do bem-estar, que eu acho bom pra caramba. Mas, cara, eu sou perfil workaholic total, sabe? Assim, alta performance. Eu sou um líder que tem dificuldade com esse tipo de cultura, não porque eu sou contra o bem-estar, mas, pô, você fez um bom trabalho, vai ganhar uma folga na semana. Cara, você já folga sábado e domingo, por que você vai folgar? Se você tem a oportunidade de fazer melhor. Não tem De sentido. ter um resultado maior. Você já vive de renda passiva? Porque se você não vive, você está na jornada de construir resultado, cara, de aprender, de crescer profissionalmente. Qual é o seu objetivo, onde você quer chegar? Então, hoje eu percebo que as organizações, elas são dúbias com esses conceitos, assim. Então, as pessoas dentro das empresas, elas têm um choque cultural, às vezes, dentro da própria organização. Porque você vê um líder que acredita numa cultura, implanta ela, você vê um outro líder que acredita em outra, então às vezes você está no seu departamento, você abre a porta lá para fora, você fala assim, opa, tô em outro planeta. Então, assim, cara, olha para um choque cultural, sabe? Dentro da própria empresa. Porque hoje você tem perfis plurais demais dentro das organizações, né? E quando isso vai para a liderança e não tem um alinhamento, você tem um time descentralizado. Aí você tem divisão, porque você não tem uma equipe de operação que está debaixo da mesma visão. Então, assim, cara, eu sou um profissional exigente demais comigo mesmo, sabe? Eu não vou ser diferente com o meu time. E isso não quer dizer que você tenha que ser desumano. Eu acho que isso é humanidade. Não tem nada a ver com desumanidade. A função de um líder numa empresa não é ser popular. É desenvolver gente. É desenvolver aprendizado, é tirar a pessoa, quebrar o status quo, é levar alguém do step A para o step B. E isso é um desafio. Às vezes mal interpretado, a depender da cultura organizacional que você está inserido, né? Se você não tiver uma cultura voltada para resultados junto com o trabalhar da cultura, você vai ter um choque. Exato. E, cara, que é uma coisa que dá um tesão absurdo para qualquer líder, qualquer gestor, é desenvolver gente. É verdade. E não tem problema errar. Você precisa ter um ambiente que comporta erro dentro da sua empresa. Mas eu dizer, desde que sejam erros novos. Exato. Mas eu como gestor, cara, eu como líder, uma coisa que eu tenho repulsa. Desleixo, aquilo que está dentro da escolha da pessoa fazer ou não fazer. Pô, você tem que chegar a 8, chega 10 para 8, pô. Por que você vai chegar a 8h30, sabe? Então, assim, esse é o tipo de coisa que define qual é o perfil comportamental daquela pessoa e como que ela tem, qual é o olhar dela para uma jornada de trabalho, né? Então, o que é a liderança humanizada hoje, né, Júnior? Essa é a grande questão. A liderança humanizada é você fazer de conta que o cara tá ali trabalhando, entregando e que tá ok, e que tá tudo certo, o time todo disperso, batendo papo o dia inteiro, e 2 horas de almoço, e folga se bateu 15 minutos meta. do café da manhã, cara, 15 do café da tarde. Isso para mim não é liderança humanizada, sabe? Líder humanizado é líder que desenvolve e promove algum benefício para o indivíduo que vai virar uma consequência na jornada dele profissional. Então, a função de um líder é criar e manter uma cultura de desenvolvimento constante. Cara, você tem o privilégio de pôr a mão na vida de alguém. Isso tem muito valor, sabe? Então, para onde você vai levar seu time? Eu vou pegar carona nisso que você está dizendo, e você já falou dessa palavra várias vezes, e essa pergunta aqui, para mim, ela é matadora. Né? Que, assim, para você, qual é o papel da cultura junto, e nessa mesa a gente pode falar isso sem problema algum, junto com a espiritualidade na sua forma de liderar? Cara, cultura é regra do jogo, aquilo que você renuncia, aquilo que você não renuncia, né? Vou dar um exemplo para você. Existe um paradigma que vendedor tem que contar mentira para ser bom vendedor. Eu nunca menti em um processo de venda meu, né? Talvez eu tenha sido um bom vendedor, assim, dentro da minha jornada. Eu acho que um pilar que faz a venda acontecer como consequência é a confiança. Sem dúvida. Confiança vem com verdade, ponto. Então, assim... para mim, é uma das bases. Não é uma única, mas é uma das. A espiritualidade norteia os principais princípios da minha vida, né? Eu tomo as minhas decisões orientadas
por aquilo que eu creio, que é o que eu chamo de valores irrenunciáveis, que tem um norte para mim. Eu nunca precisei abrir mão disso para eu desenvolver uma jornada profissional, cara. Nunca precisei. Pelo contrário, eu acho que o meu maior diferencial competitivo na minha jornada profissional talvez seja não renunciar, sabe? Seja saber os sims que você tem que dizer. Exato. E os nãos que você tem que dizer. Saber a hora de não ir junto, saber a hora de voltar, saber a hora de falar assim, pô, até que eu vou, sabe? Qual é a mensagem que eu quero transmitir para as pessoas, qual é o espelho que eu quero refletir, o que eu quero transmitir para quem está me vendo. E o que eu sou, cara. A gente precisa fazer papel para ter resultado, para alcançar aquilo que a gente quer. Quem a gente é de verdade, ser transparente. Ponto. É isso. E que é cheio de falha também, cheio de coisa para melhorar, igual todo mundo. Vai errar, tá tudo bem, pede perdão, pede desculpa e vamos em frente. É isso aí, vamos em frente. Amigo, caraca, eu precisava de mais uns 2 podcasts com você. Mitos e verdades. Academia pequena não precisa de software de gestão? Mito total, sem dúvida. Qualquer empresa precisa de software de gestão, né? E qualquer empresa tem números que, sem contexto, é só um dado. Quando você tem contexto, isso vira informação. Quando você sabe o que fazer com aquilo, quando você dá um significado para aquilo, aquilo vira conhecimento, sabedoria, e aí sim você está respaldado para você tomar decisão, sabe? Cara, isso não cabe mais para gerir um negócio. Para esse tempo. Beleza, eu acho, depois de eu organizar e olhar para uma infinidade de indicadores aqui, eu acho que isso aqui vai funcionar. Você tem respaldo para aquilo. Você diminui muito o seu risco quando você olha para número para tomar decisão, né? Então, assim, e dado ele vem para automatizar processo também, para tirar o manual do dia a dia de um negócio, para diminuir margem de erro, diminui seu risco, aumenta a sua eficiência, cara. Reduz o seu nível de erro, não existe nada, isso, não existe nada que contraponha o benefício de você usar sistema, usar tecnologia para gerir uma empresa, não importa o tamanho que ela seja. Para mim, software de gestão hoje é como eu ter um mapa nas mãos que me diz o caminho, a velocidade, direção e tudo mais. Planilha resolve tudo? Não. E cada vez menos, tá, João? Tem a galera que é fãzaço do Excel, né? O Excel é fortíssimo, né? A tecnologia vai substituir isso. A tecnologia está sendo embarcada, inclusive, no próprio Excel, né? A tendência... Mas o Excel é aquela dos caras que são velha guarda, por exemplo, Marcelão, o cara do Excel. Eu só consigo lembrar dele, né? Então, exato. Mas a tecnologia, ela tem um escopo muito mais abrangente do que o próprio Excel. O Excel ele tem um viés de segurança, né? Mas, enfim... Rafa, a última pergunta ela é sempre constrangedora para mim, mas eu faço ela, né, em todo final de gravação, todo final de podcast. Mas quem é Júnior Brandão para você? Olha só, isso não me constrange de jeito nenhum. Eu já trouxe as minhas expectativas aqui no início do nosso bate-papo. Cara, o Júnior Brandão, mas é engraçado, né? Quando você pensa isso conceitualmente. Primeiro, o Júnior Brandão é uma surpresa, uma feliz surpresa para mim. Porque eu acho que nossa jornada se cruzou ali de um jeito bem inusitado. Acho que foi no Summit lá da Engenharia do Corpo. Lá da Engenharia do Corpo, em Caxias, foi isso mesmo. E o Ali, que é um grande amigo, falou, pô, fala com o Júnior Brandão, eu não tinha muita referência sua, próxima, né? E aí, pô, quando você tem alvos em comum e quando você tem o mesmo maestro, né, Junão? As coisas convergem naturalmente, sem precisar fazer força. A mesma obediência, as pessoas se identificam, né? Então, cara, você para mim hoje, além de todo escopo intelectual que você traz para o nosso mercado, a bandeira super positiva que você levanta, para mim você é um par, um cara que edifica, sabe? Que acrescenta. E, na minha opinião, não é fácil você encontrar pessoas assim hoje em dia, né? Eu sempre fui um cara muito de filtrar as mesas, né? Assim, não me colocando como melhor que ninguém, hipótese nenhuma, mas assim, eu filtro muito as mesas que eu sento, porque a gente absorve aquilo que a gente está sentado, né? Aquele jargãozão que tem, você é a média das 5 pessoas que você mais convive e tal, cara, isso é um fato. Então, com quem que você está andando, quem que você está ouvindo, de quem que você está aprendendo, eu acho que isso é um princípio importante
para as nossas vidas e eu tento aplicá-los. E você é um cara que eu sentaria na mesa em qualquer momento, cara. Então, você é um cara que tem algo a acrescentar, que eu admiro, que eu torço muito e que estamos juntos sempre, somos um aí nessa jornada. Obrigado. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. A gente tem um presente para te entregar. Eu vou pedir a ajuda da minha produção. Não podia deixar de te honrar e de te presentear aqui nesse momento. Obrigado por ter aceitado o convite. Esse presente é especial e famoso. Eu já vi algumas pessoas abrindo essa caixa. Cara, essa caixa, eu falo sempre, ela tem tudo aquilo que eu e Cris acreditamos. Né? Essa é a verdade que a gente vive. Eu sei que você compartilha disso. Então, para mim, é um privilégio, uma honra poder te entregar em mãos. Espero que você faça. Legal. Muito... Tem que abrir na hora, né? Senão... fica à vontade, cara. Tem que abrir na hora, vou mostrar. Tem 3 coisas aí. Tem 3 coisas, não. Tem 3 presentes aí dentro. Alta performance familiar. Tem um capítulo da Cris, da minha esposa aí. Que legal. Falando pouco da jornada dela. Paulo Vieira, o prefácio dele, né? Exato. Bem legal. Cara, família base pra nós, né? Base. Relacionamento com Deus, o propósito da humanidade, do paternal. Do meu grande pastor Alexandre Paternal. Já ouvi falar desse livro, talvez até por você. E aí, dispensa apresentações. King James Bruta, essa é aquela para estudar mesmo. Essa é para estudar. Esse é o manual mais importante da vida de qualquer pessoa, né, João? Eu falo para mim que é o manual do ser humano, né? Eu tô numa jornada constante que todo dia eu estudo um capítulo de Provérbios, né? E vai ser assim pro resto da minha vida, todo dia. Eu faço a mesma coisa. Porque tem sabedoria demais ali, irmão. Obrigado por esse presente aqui. Rafa, nem obrigado. dizer o que significa, né? Eu tenho certeza absoluta que haverão outras mesas como essa. Com haverão certeza. Outros bate-papos como esse. Foi uma delícia. Esse. Haverão outras não sei se a gente bateu o cronograma, mas é bom assim. Cara, deixamos fluir. Para você que nos assistiu, acompanhe o Brandoncast. Volta a todos os episódios. O bate-papo com o Rafa foi uma grande aula. Então, se eu fosse você, eu já voltava todo esse podcast aqui, pegava caderno, caneta e anotava tudo aquilo que a gente falou. Crescimento, dados, software de gestão, expansão, growth, tudo isso que a gente está falando aqui é para esse tempo. É para esse momento. O mercado fitness está numa expansão que nunca se viu antes e vem mais coisa por aí. Se você quer crescer o teu negócio, se você quer ter maiores resultados, vem com a gente para a mentoria Resultados Acelerados. Você vai saber mais clicando aqui embaixo no link ou visitando o nosso perfil. Fica com a gente. Novos episódios virão. Gestão de classe mundial fitness você só encontra aqui no Brandoncast. Essa é uma temporada de 12 episódios e você não pode perder nenhum deles.